vai estar começando o segundo capítulo. Todo mundo tem o livro? Alguém está sem o livro aí? Você tem? Eu estou sem no momento. Você tem em casa? Eu vou trazer um para você. Então, Mas é mais antigo, tá? deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar aqui no celular. Eu boto no celular. Vê se alguém tem mais. Alguém tem um livro? Alguém tá sem? Ah lá, dá-lhe pra irmã. Senta aqui então, irmã. Aqui do lado da irmã Ana Paula. Eu boto aqui no celular. Que aí todo mundo acompanha, fica legal. Vou pegar aqui no meu. É o capítulo 2? Capítulo 2. Irmãos, o livro, só para contextualizar como a gente terminou o último capítulo, no capítulo passado, o Alex estava falando sobre a última crise na Terra. E aí, esse capítulo, ele termina justamente falando sobre os eventos futuros na perspectiva correta. E hoje, no capítulo 2, a gente vai iniciar esse capítulo que fala dos sinais de que Cristo voltará em breve. Amém. Antes da gente estar dando a palavra, vou fazer uma lembrança. Deus amado Pai, seja conosco agora, que agora que iremos abrir a palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento desse assunto tão importante. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. No início do capítulo, vou começar lendo aqui, a primeira parte ele fala da grande profecia do nosso Senhor. Cristo, ele previu aos seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que predeceram esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Para a gente contextualizar um pouquinho, o capítulo 24 de Mateus ele é um capítulo em que Jesus ele basicamente fala sobre profecias. É um capítulo profético do livro de Mateus. Tem nessa parte escatológica da Bíblia, a gente tem dois conceitos, que é o conceito de tipo e o conceito de antipo. E o que significa isso? O tipo, ele é um conceito histórico menor, é algo para indicar algo maior. E o antipo é esse evento final. E aí, justamente nesse capítulo aqui, Jesus ele fala da destruição de Jerusalém, que ela está simbolizando aqui a destruição do mundo. Então, a destruição de Jerusalém seria um tipo, e a destruição final, quando Jesus voltar, seria o antipo. Então, a gente falou um pouquinho desses eventos. A destruição de Jerusalém ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus alertou os seus discípulos sobre a invasão de Jerusalém que foi feita pelo general Tito. E aí o que aconteceu? Quando os cristãos eles viram que a cidade estava sob cerco, estava sendo atacada, teve um momento durante esse período em que teve a gente chama um marasmo, foi um momento de tranquilidade. E aí os cristãos fizeram o quê? Eles sabiam dos sinais, eles sabiam aquilo que Cristo tinha deixado como sinal, e eles usaram esses sinais para sair de Jerusalém, para fugir de Jerusalém naquele momento. E aí o que aconteceu com isso? As vidas deles foram salvas porque eles reconheceram o sinal que Cristo tinha dado e se anteciparam aquilo que ia acontecer. Lá em Mateus 24:15, vamos abrir nossas Bíblias. Mateus 24, versículo 15. Ele fala o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua carga.
Jesus, ele já tinha dito, lá em Daniel no capítulo 9, versículos 26 e 27, ele já tinha predito o que ia acontecer em Jerusalém. Ele já tinha predito lá que o Messias ia ser tirado do povo e que depois Jerusalém ia ser destruído. E aí Jesus ele fez essa correlação justamente com Daniel para exemplificar esse ponto, que naquele momento em que tudo isso acontecesse, as pessoas que realmente estavam estudando a palavra, realmente que estavam tendo essa percepção daquilo que Jesus falava, elas precisavam seguir essa orientação. E aí a gente também consegue fazer essa correlação lá na frente com o Apocalipse, porque é aquilo que eu falei antes, tipo e antigo. O tipo seria a destruição de Jerusalém que tinha sido predita antes, e o antigo seria lá o final em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos de 9 a 15. Apocalipse 20, os versículos de 9 a 15. Que aí a gente vai falar, essa parte aqui já é o final de tudo, é o final de toda a profecia, que é quando Satanás é solto, vem o juízo de Deus e a terra é purificada. Então, vamos lá. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Porém, o fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e daquele que nele se assenta, de cujo a presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram aos mortos que nela haviam. E foram todos julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E essa é a segunda morte do lago de fogo. E se alguém não se encontra inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa primeira parte da leitura, nesse primeiro parágrafo, ela fala justamente sobre esses pontos. Ela faz essa correlação entre o que Jesus falou sobre os eventos que aconteceriam da destruição de Jerusalém e a destruição final da terra pelo fogo, que é a purificação da terra quando Jesus voltar. E aí, continuando a leitura no segundo parágrafo aqui, Ellen White ela falou o seguinte para a gente: Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deveriam preceder a sua volta, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Está em Mateus 24, no capítulo 24, versículos 6 e 7. Se bem que essas profecias tivessem sido cumpridas parcialmente na destruição de Jerusalém, elas aplicam-se mais diretamente nos últimos dias. E aí, mais uma vez, ela faz essa correlação do que eu falei do tipo e do antigo, que se cumpriram parcialmente na destruição de Jerusalém, mas elas falam de coisas que viriam mais à frente. E aí a gente indo para o próximo parágrafo, que fala dos sinais dos céus. Esses dois próximos parágrafos aqui, eles falam de eventos que Jesus cita no capítulo 24 de Mateus e que já se cumpriram. E a gente precisa entender a importância do cumprimento desses eventos na volta de Jesus, naquilo que Jesus deixou para a gente, assim como ele deixou os sinais lá para o povo sair de Jerusalém, ele também deixou esses sinais para que a gente entendesse
de que o tempo do fim realmente havia chegado, que o tempo do fim realmente havia começado. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou pausando bem para a gente poder contextualizar com os eventos históricos, contextualizar com tudo aquilo que aconteceu para embasar. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz, e em seguida cairiam as estrelas do céu. Vamos lá, a gente precisa entender essas datas. A gente precisa entender esse contexto do que aconteceu nesse período, de qual foi o evento quando Jesus se fala da perseguição papal, quando isso começou, quando isso terminou, o que aconteceu nesse meio tempo. Então vamos lá. A gente vai começar em Daniel 7, 25. Abrir vocês livros em Daniel 7, capítulo 25. Daniel 7,25 fala o seguinte, ele está falando aqui sobre o poder da conta pequena. E ele fala o seguinte: proferirás palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Durante esse período de Daniel, a gente está falando sobre um período de predominância papal. Foi o período de domínio papal sobre a terra. Então, esse período ele começou quando? Esse período ele começou no ano de 538, quando o imperador Justiniano ele estabeleceu que o bispo de Roma, que a gente conhece como Papa, ele seria o cabeça de todas as igrejas, e ali ele iniciaria a supremacia político-religiosa papal. Então, assim, isso aí vamos voltar no livro de história. A gente, quando está fazendo lá a 5ª, 6ª série, a gente estuda lá sobre a Idade Média, sobre os acontecimentos após a queda do Império Romano, ali no final do Império Romano. E após a queda do Império Romano, qual foi o poder que dominou a Europa? Qual foi o poder que dominou o mundo civilizado, como eles dizem naquela época? Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela coroava reis. A Igreja Católica, ela tirava reis, ela determinava guerras, quando determinou as cruzadas. Então, todos os eventos que aconteceram durante esse período, eles foram protagonizados pela Igreja Católica. E aí a gente voltando um pouquinho para a gente entender o que Daniel falou de um tempo, tempos e metade de um tempo, a gente vai lá para Apocalipse 12, no versículo 6 e no versículo 14. Se vocês quiserem provar mais devagar, ou tiver alguma dúvida, a intenção não é ser um sermão, é fazer um estudo. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar 6 e depois 14. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Tá? Se estiver muito rápido também, a gente diminui um pouquinho o ritmo. Porque tem realmente muito texto, muita correlação. Então vamos lá, 12, primeiro 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela sustente durante 1270 dias. E depois o 14. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o que Apocalipse ele fala? Ele fala que o que Daniel escreveu sobre esse período em que os santos do Altíssimo seriam magoados, seriam torturados, seriam subjugados, duraria quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. E Apocalipse fala para a gente isso, traduz isso para a gente em anos. Ele fala que isso daí seria um quanto tempo? 1260 anos. Se a gente for fazer uma cronologia
daquilo que aconteceu, a Igreja Católica, o Papa, ele tem a supremacia no ano de 538 depois de Cristo. Foi quando o imperador deu essa supremacia para ele. E no ano de 1798, exatamente quanto tempo depois? 1260 anos. Exatamente 1260 anos, o que acontece? De novo, a gente estudando pelos livros de história, porque a gente precisa relacionar a profecia com aquilo que a gente viveu. Durante esse período, a Igreja Católica teve domínio. Em 1798, aconteceu ali um evento durante a Revolução Francesa, que foi o quê? O Papa, ele foi destronado e preso pelo general Berthier. O exército de Napoleão invadiu Roma, prendeu o Papa e declarou que a partir daquele momento o poder papal ele estaria suspenso. Muitas vezes a gente tem dúvidas sobre os escritos, sobre aquilo que está na Bíblia. As pessoas, principalmente no mundo, elas contestam muito, inclusive a parte profética. Eu já estava estudando sobre isso. E assim, tem vertentes que falam que essas profecias, na verdade, elas foram cumpridas em outros eventos. Não nesses eventos que nós acreditamos com toda a cronologia, mas é exato, é preciso. Vocês pegam o início do domínio papal e pegam o final do domínio, dá exatamente o tempo da profecia. O tempo em que tanto Daniel quanto depois João escreveu o que aconteceria. E aí, a partir disso, como Jesus fala lá no livro Eventos Finais, a partir do final da grande perseguição papal, a gente teria eventos e sinais que aconteceriam. O que Jesus fala? Vamos lá para o capítulo 24 de Mateus. Mateus, no capítulo 24, no versículo 20. Vamos começar primeiro em Apocalipse, para a gente pegar a cronologia certinha dos acontecimentos. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12. E para contextualizar também, o capítulo 6 do Apocalipse, ele fala sobre a abertura dos selos, sobre cada selo. Quando Jesus abriu do livro, ele simboliza um evento histórico, ele simboliza um acontecimento de acordo com a profecia. E o versículo 14 do capítulo 6, ele se concentra no sexto selo, que é o último selo antes da volta de Jesus. E no versículo 14, versículo 12, desculpa, ele fala o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. Então, vamos lá. No dia 1º de novembro de 1755, esse evento do sexto selo começou a se cumprir. Alguém já ouviu falar do terremoto de Lisboa? Também é um evento histórico, é um evento que a gente também, de certa forma, estuda até na escola. O terremoto de Lisboa foi um terremoto que foi sentido na Europa toda, foi sentido em partes da África também, e que destruiu completamente a capital de Portugal e algumas cidades no entorno. Sim, outro dia eu estava lendo sobre isso. Foi um evento tão terrível que as pessoas elas corriam para as igrejas para se proteger e as igrejas caíam em cima delas. E aí, após o terremoto, ainda teve um tsunami, ainda teve um maremoto que terminou de varrer a cidade. Então, foi um terremoto, assim, não foi mais forte, depois a gente teve terremotos mais fortes, mas com relação à parte de danos, com relação à parte de impacto, foi extremamente maior do que os outros que aconteceram depois. E aí, a gente, prosseguindo, agora a gente vai relacionar o Apocalipse 6:12 também com o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29. Mateus, no capítulo 24, no versículo 29.
Jesus falou o seguinte, que logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. No dia 19 de maio de 1780, nos Estados Unidos, aconteceu um evento que ficou chamado lá como o Dia Escuro. Foi o nome que esse evento ficou conhecido. Nesse dia, as pessoas da época relatam que durante o dia, meio-dia, não dava para se enxergar nada. Foi como se realmente o sol tivesse se retirado. E aí, para vocês terem noção, é o que eu estou tentando fazer assim, a gente tentar relacionar esses eventos com eventos históricos, com fontes históricas, para a gente mostrar que aquilo que a Bíblia falou, ela realmente se cumpriu historicamente. Na Inglaterra, no Wikipedia, a gente tem um artigo sobre isso, sobre especificamente esse livro, que ele é um evento que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e parte do Canadá ficaram escuros, completamente escuros, apesar de ser dia. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas para que eles pudessem enxergar as coisas dentro das casas deles até o dia seguinte. O fenômeno não se dispersou até a metade da noite seguinte. Deus ele nos deu sinais que a gente consegue observar, a gente consegue ver esses sinais de maneira clara, de maneira perceptível. E além disso, a gente tem um outro sinal que também já foi citado aqui em Mateus 24, 29, que é a queda das estrelas. E ela aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Hoje a gente tem até um nome para essa queda de estrelas, um nome científico, que é a espetacular chuvas de meteoro das Leônidas. É um nome científico que a gente tem para essa queda de estrelas. Também tem um artigo sobre ela. Vamos ler o artigo que tem sobre ela. Chuva de Leônidas. Chuva de Leônidas. Esse evento, como falei, ele aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Eu vou pegar aqui, outro dia eu estava lendo sobre isso também, tem um relato da época, que ele dá a ideia daquilo que aconteceu. Deixa eu só achar esse relato aqui. Vamos lá. Na noite do dia 12 para o dia 13 de novembro de 1833, ela ficou marcada na história. Isso daqui não é um texto religioso, é um texto secular, é um texto de estudo mesmo. Surgiram tantos meteoros no céu que foi como se a noite tivesse virado dia. Em grande parte dos Estados Unidos, testemunhas relataram que o ar estava repleto de flocos de neve brilhantes, enquanto tribos originárias descreveram que aquela foi a noite em que as estrelas caíram. E tudo isso foi causado por essa chuva de meteoros que ela já tinha sido descrita na Bíblia. Normalmente, é possível ver de 10 a 15 meteoros por hora, só que nessa chuva de 1833 foram 70 mil meteoros que caíram por hora. Vocês imaginem o seguinte: no céu vocês conseguirem ver 70 mil pontos de meteoro caindo por hora no céu. Foi a intensidade, foi uma coisa que sim, nunca tinha sido registrada nesse momento.
As pessoas, na verdade, elas acharam que o mundo estava acabando ali. A percepção delas, elas não sabiam o que era. A maioria das pessoas daquela época não tinha nem noção do que era. E elas acharam que aquilo ali era realmente o fim do mundo. Então a gente consegue ver que eu estou pegando eventos históricos que a própria ciência, que não são eventos, apesar de a gente estar estudando Bíblia, mas são eventos que a própria ciência ela fala como coisas que são excepcionais, ela fala como coisas que não tinham acontecido antes, que aconteceram naquele momento. E as pessoas falam que é coincidência, mas coincidentemente elas se cumprem na ordem profética que Jesus escreveu. E a gente sabe que isso não é coincidência, a gente sabe que isso realmente é o cumprimento da profecia de Deus. E aí, voltando para os eventos finais, a gente, pegando aqui no segundo parágrafo, ela fala para a gente: Cristo deu sinais de sua vinda. Ela declara que podemos conhecer quando Cristo está perto, às portas. Ele diz: daqueles que veem essas coisas, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esses sinais apareceram. E agora nós temos certeza que a vida do Senhor está às portas. Amém. Irmãos, qual é o título do capítulo 2? Sinais de que Cristo voltará em breve. Essas coisas que eu acabei de falar já aconteceram? Sim. Se elas já aconteceram, e isso era sinal da breve volta de Jesus, significa o quê? A próxima. Que se estava breve antes de acontecer, se durante o acontecimento estava breve, já se passaram quase 100 anos do último sinal, que foi a queda das estrelas, significa que realmente eu falo isso com convicção, que eu acredito que Jesus vai voltar na nossa geração. Amém. Porque por tudo o que aconteceu, assim, é impossível que a profecia ela tenha sido cumprida, ela tenha passado durante todo esse período. Jesus tenha dado sinais claros de coisas que não tinham acontecido antes e que aconteceram no tempo determinado que tinham que acontecer. E isso se prolongar por muito mais tempo. E a volta dele se prolongar por muito mais tempo. E aí a gente avançando um pouquinho agora, no capítulo, no outro parágrafo, sinais da terra. No parágrafo de sinais da terra, ela começa escrevendo o seguinte: declara Jesus. Ela volta, né, sobre o que foi falado antes: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. Os que contemplam estes prenúncios da sua vinda devem saber que está próximo, que tudo está às portas. Irmãos, o que a gente tem visto hoje o tempo todo? Após esse período de 1833, ali no contexto da Europa, a gente teve algumas guerras que a gente hoje tem o entendimento de uma grande guerra, né? A gente divide em Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Mas a gente tem um entendimento que, na verdade, foi uma só guerra que começou ali em 1914 e se encerrou em 1945. Que foi é dito que foi o conflito mais mortal, o conflito mais destrutivo da história da humanidade. Em que a humanidade ela desenvolveu armas que anteriormente não existiam, ela desenvolveu técnicas que nunca tinham sido nem pensadas, criou uma guerra química, criou uma guerra biológica, tudo isso com o objetivo de quê? De se destruir. E o que a profecia justamente ela fala? Que as nações se levantariam contra as nações, que elas se irariam umas contra as outras. E aí você pode falar para mim que guerra sempre existiu. Se você pegar a história desde que o ser humano pecou e saiu do jardim, a gente vive em guerra. Só que da maneira como aconteceu no início do século passado, já existiu alguma vez isso na história da maneira que aconteceu? Nunca da maneira que aconteceu. Quando a gente fala de guerra mundial, a gente pode pegar outros períodos, por exemplo, durante as invasões ali de Gengis Khan. Foi o maior império em extensão territorial da história, foi esse império de Gengis Khan. Mas ele estava concentrado em um ponto específico, ele pegava
parte da Europa e Ásia. Você pega o Império Romano se concentrava em quê? As guerras romanas se concentravam basicamente no Mediterrâneo. O Império Romano foi gigantesco, mas era um império no Mediterrâneo. Você pega ali Alexandre o Grande, mesma coisa, você pega ali Ásia Menor, Europa e Oriente Médio. Mas as guerras mundiais, elas envolveram África, elas envolveram América, elas envolveram Oceania, elas envolveram todos os países indiretamente do globo, mas envolveram todos os continentes, todas as regiões. Então, na história do mundo, isso nunca tinha acontecido. Na história do mundo, foi a primeira vez que realmente o mundo se viu em guerra. E isso daí também é um cumprimento profético, também é um cumprimento daquilo que Jesus falou. Jesus, ele deixou bem claro o que aconteceria isso. E a gente vai lá em Apocalipse 11, no versículo 18, João ele também fala sobre esse período de tempo, relacionando a profecia que Jesus deu lá em Mateus com o escrito dele em Apocalipse. 11, no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para ser dado galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Irmãos, isso aqui está falando da sétima trombeta, um dos últimos momentos também que a gente tem antes da volta de Jesus. E João é bem claro que as nações elas se enfureceram. E o que a gente viu no início do século passado cumpre justamente esse período da profecia. E aí a gente continua, porque a profecia não fala só de guerras. Ela fala de guerras, ela fala de rumores de guerras, ela fala de pragas, ela fala de pestes. E se a gente for pegar também durante o século XX, a gente tem ali a gripe espanhola, que foi uma situação também global. A gente pode pegar outras situações, por exemplo, a peste negra. A peste negra ela dizimou partes da Europa, reduziu a população da Europa em 20%. Alguns falam até em 30%. A gente tem a varíola, que também foi uma praga, também foi uma doença que era uma doença terrível. Só que a primeira pandemia, a primeira doença que realmente foi considerada uma pandemia foi a gripe espanhola. Eu não sei quem aqui tem algum parente que passou por isso, ouviu alguma história, assim, minha avó contava, ela faleceu já, que quando ela era nova, ela nasceu em 1935, mas que os avós dela, os pais dela contavam que durante essa crise da gripe espanhola, foi ali na década de 1920 mais ou menos, um pouquinho antes, que as pessoas elas tinham, hoje a gente sabe por causa do Covid, mas elas tinham um sentimento de medo, porque era uma coisa invisível, era uma coisa que eles não viam, não entendiam, e que estava espalhada pelo mundo inteiro. Que as pessoas, por viajar já de navios a grandes distâncias, por ter uma facilidade maior de locomoção, isso foi espalhado pelo mundo inteiro. E foi a primeira grande pandemia, realmente, que afetou todo mundo, foi a gripe espanhola. E hoje, o que a ciência fala é que a última pandemia que a gente vai ter é o Covid? Não, pelo contrário. O que a gente escuta falar é que nos próximos anos a gente pode ter uma nova doença que também tenha esse potencial de se tornar uma pandemia. E quando Jesus fala da profecia em si, com relação a guerras, com relação a pragas, ele está falando isso não coisas regionais, porque doenças regionais sempre existiram. A gente sempre teve doenças regionais, mas ele fala isso de maneira global. Ele fala isso de maneira ampliada. E o que a gente está vendo acontecer? Hoje é exatamente o que a gente presencia, é exatamente o que a gente vê. Problemas ambientais, questões ambientais. Hoje a gente nunca falou tanto na história sobre questões ambientais, sobre problemas ambientais. Esse ano a gente está com uma expectativa de ter um fenômeno, o Super El Niño.
e que as temperaturas durante o inverno elas vão estar elevadas em 4, 5, talvez até 6 graus do que é a média do que deveria ser. E esses são eventos que, mais uma vez, as pessoas podem falar que sempre aconteceram. Porque realmente são eventos naturais, mas potencializados da maneira que eles são, da maneira que hoje eles se encontram, nunca aconteceu. Nunca, jamais aconteceria. Mais uma vez eu volto ao que eu falei antes. Será que é coincidência que, após o cumprimento profético do que estava em Daniel, após os eventos que Jesus falou que aconteceriam em Mateus, após o cumprimento de coisas que João falou que aconteceriam no Apocalipse, e no tempo do fim Jesus fala que tudo isso aconteceria, e aconteceria da forma que ele falou que aconteceria, será que é só coincidência? Será que é só, como as pessoas falam, que isso sempre aconteceu, que isso sempre teve aí, desde que o mundo é mundo? E continuando o texto aqui do parágrafo dos sinais da terra, as nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens, está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Muitos creem em Deus e ouvirão a sua voz em meio ao momento dizendo: sou eu, não tem mais. Essa voz de Deus dizendo que é Deus que está fazendo isso, que a gente não tem que ter medo. E aí, a gente vendo aqui, irmãos, você vê o que está acontecendo hoje. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana, que 2 facções criminosas aqui no Brasil foram colocadas como na lista de terroristas pelo governo dos Estados Unidos. E olha o temor que isso está causando no país. E aí, se você for ampliar isso, as ações dos Estados Unidos como nação dominante, porque ainda é, sobre as outras nações do mundo, quando impõe tarifas que desestabilizam todos os países, quando impõe guerras pela vontade de conquista, quando depõe presidente. O que isso tudo causa nas nações do mundo? Não é exatamente o que Ellen White fala aqui, o que Jesus falava, que as nações elas estariam perplexas com aquilo que se acharia diante delas, que elas ficariam com o coração desmaiado de terror com a perspectiva daquilo que aconteceria no mundo. E não é exatamente isso que a gente está presenciando agora. Não é exatamente dessa maneira que a gente está presenciando. Você vê que quando você abre o jornal e você vai ver essa parte de geopolítica, essa parte de política internacional, fala justamente sobre o quê? Sobre isso. Sobre o temor das coisas que acontecerão. Sobre o medo daquilo que vai sobreviver. E isso daí é nada mais do que aquele cumprimento do que foi falado, do que tudo que Jesus deixou para nós. E aí o que nós temos como pessoas que têm consciência disso, como pessoas que estudam, como pessoas que têm essa verdade? O que a gente tem que fazer? A gente tem que escutar essa voz de Deus, que está falando para a gente o quê? Vocês não têm que ter medo. Vocês não têm que ter medo. Sou eu cumprindo aquilo que eu falei para vocês. Que é justamente isso que é. É justamente o que é. O mundo tem que ter medo, não a gente. A gente tem que fazer o que quando a gente vê isso tudo? Qual tem que ser a nossa atitude? A gente tem que estudar mais, a gente tem que ler mais, a gente tem que se preparar mais, a gente tem que aplicar na nossa vida. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Porque conhecimento a gente tem. A gente tem conhecimento das coisas que virão. Mas a gente está usando esse conhecimento como? O que a gente está fazendo com tudo isso que eu falei? Está dado para a gente. É acessível para a gente. E o que a gente está fazendo com tudo isso? E aí, para a gente finalizar, no terceiro parágrafo aí do Sinais da Terra, está escrito o seguinte: estranha e momentosa história que está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, predeceriam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está agitado. A gente vai pegar mais 2 textos para a gente poder encerrar, que é o seguinte, vamos lá. Daniel 7, dos versículos 9 e 10. São textos que se relacionam com esse terceiro parágrafo que foi escrito no livro Eventos Finais, nesse capítulo. Vamos lá, Daniel 7, 9 e 10.
E continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas roupas eram fogo ardente. Um rio de fogo malhava e saía diante dele, e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se no tribunal, e se abriram os livros. E aí, para a gente completar essa passagem aqui, a gente vai para Apocalipse, para Daniel 8, no versículo 14. Daniel 8, vamos ler o 13 também, vamos ler o 13 e 14, vamos lá. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Irmãos, tudo isso já se cumpriu. Tudo isso já se foi posto. Em 1844, o Alex, na semana retrasada, ele falou sobre isso. Em 1844, a profecia de Daniel se cumpriu. A profecia dos 1.260 anos que a gente começou, ela está dando esse contexto. Em 1844 se cumpriu com o início do juízo investigativo, que seria o último grande passo antes de Jesus voltar. Foi nesse dia em que se teve a grande decepção, em que as pessoas achavam que Jesus ia voltar, elas não tinham compreendido ainda o que ia acontecer. E aí nesse dia Jesus cumpriu isso. Ele cumpriu durante esse período de 2.300 anos da profecia de Daniel. E o que isso tudo mostra para a gente, como eu já falei para vocês várias vezes? Que a gente está numa engrenagem perfeita. Porque assim, se você for parar para analisar tudo o que eu falei, como eu fiz com vocês, eu peguei dados históricos, eu peguei estudos, eu peguei matérias que relacionam a época, eu tirei do nosso contexto bíblico e trouxe para o contexto secular para mostrar o quê? Para mostrar que o cumprimento disso daqui, apesar de nós, a gente não tem necessidade de validar isso da maneira que eu fiz, mas eu quis mostrar para vocês que esse cumprimento, ele aconteceu. Ele se determinou da maneira que Deus falou, da maneira que Jesus falou, ele seguiu, inclusive, a cronologia daquilo que foi falado. E assim, a gente tem que ter em mente que o objetivo da gente aprender isso não é prever dia. Jesus ele foi bem claro que ninguém saberia o dia e a hora, senão o Pai. Isso estava reservado ao Pai. Ninguém teria essa visão e essa percepção de quando Jesus voltaria, mas a gente saberia o momento que estaria próximo, que foi isso que ele deixou. E aí, para a gente terminar, a gente vai voltar um pouquinho no livro dos finais e a gente vai voltar. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa eu só achar aqui a parte do texto que eu quero que a gente volte para a gente fazer o nosso encerramento aqui. No parágrafo anterior, nos sinais de céus. Jesus, ele falou sobre a figueira. Em Mateus 24, ele nos falou sobre a figueira também. E aí é o que eu queria que a gente terminasse. Quando a gente tem a parábola da figueira lá, os seus ramos eles se tornam termos e brotam folhas. E a gente já sabe que o verão está próximo quando isso acontece. E a mesma coisa, nós vimos todos esses marcos que aconteceram. Nós vimos a queda das estrelas, nós vimos o sol ficar negro, nós vimos o grande terremoto, nós vimos todos esses eventos que aconteceram em ordem cronológica
mostrando que a profecia ela se cumpriu da maneira que foi escrita. Isso daí serve para dar certeza de que a nossa história aqui nesse mundo, da maneira que ele é, ela está realmente no último capítulo dela. E quando a gente vê essa parábola da figueira, quando a gente tiver isso em mente, que a gente tem que entender, se a figueira, a gente vê ela florescendo, a gente vê o fruto brotando, a gente sabe que o que está próximo. A gente sabe que o verão está próximo, a gente sabe que esse tempo da colheita dela está próximo. E da mesma forma, Jesus ele deixou tudo isso para a gente, por quê? Porque com o cumprimento desses eventos, seria como a figueira está florescendo, como a figueira está próxima da fruta. E aí, quando esses frutos estão maduros, o que acontece? É colhido. A gente tem uma colheita. E justamente, os frutos que Jesus falou para a gente, os frutos que Jesus falou, os frutos que Daniel também falou, eles estão maduros. Eles nunca tiveram tão maduros como hoje. E aí, o que é o próximo passo após o amadurecimento deles? É o agricultor vir e colher. É o ceifador, como fala lá dos trigos, vir e pegar os trigos maduros e colher os trigos. E quem são esses trigos? Quem é o cumprimento dessa profecia? É a volta de Jesus. E aí, só para a gente encerrar novamente, isso tudo vai acontecer, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo dos eventos que vão acontecer. Por quê? Deus ele fala para a gente que a gente não tem que ter medo. Isso tudo é providência dele e vem dele. Então, que a gente possa estudar mais, que a gente possa ler mais, que a gente possa se dedicar mais. A gente, no próximo domingo, a gente vai continuar nesse capítulo 2. Então, eu pedi para os irmãos para que durante a semana leiam, estudem, para que quando o pregador vier aqui para poder fazer esse estudo, recapitular, os irmãos vocês possam acompanhar, possam talvez tirar até dúvidas, perguntar, fazerem colocações, para a gente poder realmente aprender e se preparar para esses eventos que vão vir. Vou fazer uma oração para a gente encerrar, dar os irmãos ficar de pé para a gente fazer uma oração para a gente encerrar. Oramos. Bom Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por o Senhor ter deixado sinais claros para que nós pudéssemos nos preparar, para que nós pudéssemos observar e entender quão perto está a sua volta. Amém. Peço, por favor, meu Deus, que o Senhor não nos deixe perecer com tudo isso à mão, meu Deus. O Senhor deixou até mais do que a gente precisava para poder seguir, para poder entender, para poder compreender toda essa mensagem. E também que o Senhor nos ajude a espalhar essa mensagem no mundo. Nos ajude a cumprir a nossa missão, que é justamente espalhar isso aqui. É justamente mostrar para as pessoas que o tempo está próximo e a sua volta nunca esteve tão próximo como está hoje. Amém. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar discernimento, nos dar sabedoria e nos ajudar a passar por isso sem medo. Porque nós realmente não temos que ter medo. Nós precisamos, sim, ficar felizes. Porque quanto mais disso se cumprir, quanto mais próximo tiver, mais perto está de acabar esse sofrimento, acabar essa aflição, acabar essa vida de angústia que nós passamos. Amém. Que o Senhor possa, meu Deus, conduzir as nossas vidas, que o Senhor possa realmente fazer com que nós retornemos ao sentido da formação dessa igreja. Nós realmente voltemos a ser conhecidos como o povo da Bíblia. Que nós realmente voltemos a ser conhecidos como o povo da profecia. Que isso daí possa não ser só um título, mas possa ser realmente a nossa identidade. Amém. Mais uma vez eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.